Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Enrolação. É o seguinte, muita gente tem me enviado a mesma pergunta. Charlão, ainda dá para o Ibovespa chegar a 150 mil pontos esse ano ou o ano que vem? Ou de repente já acabou, vai voltar para 100 mil, o Ibovespa acabou, chega? Então, nesse vídeo, eu reuni todas as informações que você precisa saber, eu resumi tudo do que precisa acontecer, quais ações tem que subir, o que tem que acontecer no mundo, tudo que você precisa saber que tem que acontecer para o Ibovespa chegar a 150 mil pontos. Se acontecer o contrário, vai para 100 mil pontos. Então, esse vídeo está imperdível, completo, mais completo que almoço de domingo em casa de vó. Imperdível, talvez o melhor que eu já fiz esse ano aqui no YouTube. Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube. Essa semana tem vídeo da Selic, vídeo da carteira, tem muita coisa para acontecer. Então se inscreva aqui no YouTube. Para de assistir vídeo sem se inscrever, porra. Para com isso, cara. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. E eu também preciso ganhar grana para consertar meu iPhone que quebra toda hora, não sei porquê. Então se inscreva aqui e já me diga nos comentários. Na sua opinião, você tá otimista com a B3? Você acha que o Ibovespa vai subir e tudo mais? Ou você tá pessimista? Me diga aí. Lembrando que para quem quer ficar bem informado, eu tenho podcast todos os dias lá no Spotify. Sem enrolação então, bora falar do fechamento da semana. Uma quedinha no Ibovespa, quedinha no ouro, quedinha no Bitcoin agora no final da semana. Mas calma que nem tudo tá perdido. O dólar subiu um pouco, se aproximou dos R$5. Ibovespa teve uma queda não só por causa das ações internas, mas pelo mercado externo também. E eu gosto sempre de colocar esse gráfico todas as semanas, né? A gente percebe que o Ibovespa começou o ano na faixa dos 134 mil e agora já está em 126. Nós tivemos uma quedinha nos últimos 5 dias. Para quem é novo no canal, eu gosto de colocar o mestre dos magos aí no gráfico, porque durante uns 2 ou 3 anos o Ibovespa ficou nessa faixa dos 100 mil pontos. E eu o tempo inteiro falava, cara, parece o Caverna do Dragão, que a gente não sai dali. E saiu, foi para 130. Agora está em 126. Será que vai voltar para 100 mil? Ou será que vai chegar em 150 mil? A gente vai ver no final desse vídeo, do meio para o final. Mas o mestre dos magos está ali, querendo puxar a gente de volta para os 100 mil. Então, essa semana teve uma quedinha. E como é que estamos no ano no Ibovespa? Bom, no ano nós estamos com uma queda de 4,49%. Também não é tanto assim, não precisa se desesperar ainda. Já o dólar fechou em alta, tem muito a ver com os Estados Unidos. Então não foi uma coisa nacional. Os outros países também tiveram esse movimento. E está muito parelho com o início do ano, eu não vejo nenhum desespero. Ah, Charlão, você acha que o dólar um dia pode chegar a 8, a 15, a 3? Pode. Eu, na minha história econômica, desde que eu começo a acompanhar mais a economia, vamos colocar plano real, tá? Eu vi o dólar variar bastante. Pô, o dólar estava R$1 no plano real. Nós tínhamos a conversão. Então, nunca pense que o dólar vai ficar igual. Do tipo, há um ano tá no mesmo patamar, vai ficar assim nos próximos 2, 3 anos. Não vai, cara. Ah, mas os economistas estão falando que vai ficar. Aí é que não vai ficar mesmo. Porque o dólar foi feito para que os economistas errassem o seu valor. Vou colocar o gráfico aí, ó. Eu falei para vocês de 94, que era 1, depois ele foi subindo, caiu. Nós vemos vários momentos diferentes. Do que eu me recordo, essa primeira fase aqui foi o plano real. Então nós vemos aquela conversão, a paridade. Depois, esse movimento maior que vocês estão vendo foi a eleição do Lula, a primeira eleição dele, lá no início dos anos 2000. O mercado ficou com medo, aí ele foi eleito, o medo passou e nós vemos um ciclo muito forte de commodity. O Brasil bombou, tudo deu certo no início dos anos 2000. Não foi só para o Brasil, não. Em vários países do mundo também. Tanto que a gente cresceu, só que os outros países cresceram mais, se desenvolveram mais e gastaram melhor o dinheiro. Então, primeiro, esse movimentozinho do dólar ali. Fernando Henrique, plano real. Depois assalta Lula e a queda Lula também. Aí, o outro movimento ali de alta foi naquela crise da Dilma, toda aquela confusão, juro, um problema do caramba, um rolo. Depois nós tivemos o Covid, que foi outra movimentação grande. Quando acabou o Covid, o Putin deu as caras, invadiu a Ucrânia e o preço do petróleo disparou, elevando a inflação. Inflação disparou, o que o Fed fez? O governo americano subiu o juro, o dólar porrou e agora a gente está andando de lado nessa faixa de R$5. O que eu tô querendo mostrar para vocês? Isso aqui uma hora vai mudar. Se vai para 3,50 ou para 7,
Eu não sei. Depois pode até voltar para 5, mas ele não vai ficar 4, 5 anos parado. Não costuma acontecer. Pode subir, descer. Isso é só para quem parece uma coisa óbvia, mas é só para quem acha que o dólar pode ficar R$5 pelos próximos 10 anos. Cara, poder pode, tá? Poder pode, mas é difícil. Não é o que a história nos mostra. Em relação a criptomoedas, o Bitcoin bateu ali nos $73 mil, depois recuou um pouquinho, o que é muito saudável, tá? Ele não vai subir que nem um foguete da SpaceX lá. Durante o movimento de alta, tem pequenos movimentos de queda, o que acaba sendo interessante. Eu queria que o Bitcoin fosse agora para $55 mil de novo. Não sei se vai. Que o Ethereum caísse para 3.000, 2.500. Não sei se vai acontecer, mas seria muito saudável, principalmente antes do halving, para a gente poder fazer mais aportes, tá? Bitcoin também tem essa mudança, essa volatilidade enorme e que agora já está de novo no seu topo histórico quando ele bateu os $73 mil. Charlão, não sei investir em cripto, quero investir. Já falei 1000 vezes, não vou me estender aqui. Eu tenho um curso de cripto super bacana, passo a passo. Eu te ensino a investir em vários locais diferentes. Eu tenho conta no Nubank, eu te ensino. Tenho conta no Inter, eu te ensino. Tenho conta na XP, eu te ensino. Não tenho conta em corretora, eu te ensino a abrir conta em corretora e comprar, botar o dinheiro. Eu te ensino a transferir, eu te ensino a guardar. Tem tudo isso no curso. Comprou o curso, leva a minha comunidade por 1 ano. Então aproveita que daqui a pouco eu posso mudar de ideia em relação a isso. Você vai dormir no ponto, tá? Vamos também relembrar essa questão da volatilidade, é importante, tá? Então, chegou a 73 mil? Chegou. Mas nós temos quedas pelo caminho. Não é para você ficar desesperado. Tem também toda essa questão dos ETFs batendo recorde. Isso também está ajudando a cravar essas máximas. Qualquer novidade eu vou fazer mais vídeos. E aí, no meio do caminho, tem pequenas quedas. Isto é normal, tanto do Bitcoin quanto das altcoins, que também acabaram subindo muito durante a semana. Vou deixar de brinde aí para vocês, para ninguém reclamar, um e-book com as criptomoedas que podem explodir. Não é nenhuma recomendação, mas tem uma listinha aí. Então, quem quiser se aprofundar, tá aí nos comentários para você poder baixar. Em relação ao petróleo, tivemos uma alta, é o maior nível desde novembro de 2023. O petróleo já está em $85. Então, antes de dormir, tava indo para os 60, 85. Mas eu não bebo petróleo. Meu irmão, tudo tem petróleo, cara. Há quanto tempo você escuta que o petróleo vai acabar? Uns 20, 30 anos? E tá aí firme e forte. Então, petróleo a 85 pode pesar no preço das coisas. E aí o juro não vai ser reduzido na velocidade que a gente quer. Recentemente, o petróleo bateu nos $120 em 2022, ali em maio mais ou menos, e aí recuou até quase 70 e agora já está 85 de novo. Tem que pensar que enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, enquanto você está vendo esse vídeo, Rússia, Arábia Saudita, Irã, Venezuela, tá todo mundo trabalhando para o preço do petróleo subir. Inclusive, se precisar, fazem uma guerra, como fizeram a da Ucrânia, tá? Destaques da semana para eu poder falar do Ibovespa, vamos falar do Brasilzão. A gente tem aqui uma boa notícia. O Banco Central do Brasil foi eleito o melhor banco central do mundo por uma revista especializada internacional. Essa semana nós temos reunião para definir a taxa Selic, 19 e 20 de março. Então, provavelmente teremos a nossa tradicional live da Selic na quarta-feira. O juro deve cair. O juro vai cair, só que tem notícia que pode atrapalhar, mas que é muito positiva. As vendas no varejo cresceram em janeiro, que é muito bom, porque o varejo está apanhando muito. E essa notícia acabou dando um alívio. O problema é que ano passado, presta atenção no que eu vou falar. Teve um PIBão. Menos. O PIBão do ano passado foi no primeiro e no segundo trimestre. No segundo semestre, o Brasil não cresceu quase nada. Então a gente precisa começar a crescer, senão vai dar merda. Quer dizer, uma notícia dessa, varejo subiu, puta, que bom. Charla, mas eu não gosto do Lula. Eu também não gosto, mas não vou torcer contra o Brasil. Se o Brasil for bem, ótimo, eu vou avisar aqui. Não vou ficar torcendo contra pro varejo fechar, porque eu não gosto do cara. Ele vai passar, o Brasil vai ficar. Essa é a minha opinião. Tanto que é meu compromisso de trazer as notícias para vocês. Eu podia esconder essa notícia. Não, vou esconder que o varejo foi bem. Não vou fazer isso. Então,
Esse é o lado positivo. Já do outro lado, o Lula está insistindo em colocar o Manteiga em algum lugar. Não deu certo na Vale, agora ele está tentando na Braskem. Na própria Vale, nós tivemos um problema sério que eu falei aqui no canal. Então o Lula atrapalhou lá, as ações da Vale vêm em queda, depois do comunicado as ações caíram mais ainda. Só que a Vale não caiu só por causa do Lula, pessoal. Tem que ser justo aqui. O minério de ferro vem caindo. Eu tracei um gráfico do último ano, tá? Com o preço do minério e com as ações da Vale. A gente pode ver uma nítida correlação. Então, o minério caiu 15, a Vale caiu 18. Tá mais ou menos ali parelho. Talvez, se o Lula não tivesse pressionando a Vale, ela teria caído 10, mas teria caído também. Então, a Vale não está só vinculada ao governo. Ela está muito vinculada ao minério, que está vinculada à China. China cresceu, o minério sobe, Vale sobe. China caiu, o minério... É isso. No final das contas, é isso. O governo, ele impacta um pouco ali, fazendo coisa boa ou fazendo merda, ou não fazendo nada. O melhor cenário é o governo não fazer nada. Já falei 1000 vezes aqui. Se todo mundo em Brasília tirasse férias, vamos lá, vamos sumir 6 meses os políticos, o Brasil cresceria bastante. Já em relação ao exterior, começando pelos Estados Unidos, país mais importante, maior PIB do mundo, o índice de inflação subiu pouco acima do esperado. Então, o custo de vida americano subiu 0,4. Estavam esperando um pouquinho menos e aí todo mundo ficou preocupado. Por quê? Porque a inflação subindo lá, o juro não cai. Juro não caindo lá, não cai em lugar nenhum direito, tá? Mas não subiu tanto assim. Então, foi acima do esperado, mas nada que desespere a gente ainda, tá? A produção industrial se recuperou, cresceu 0,1, o que também atrapalha um pouquinho em relação ao juro. E teve essa notícia aqui que passou nas mídias sem muita atenção, mas que eu falei no meu outro canal. Os Estados Unidos estão pensando em banir o TikTok. É uma notícia séria, estão pensando em passar uma lei mesmo e pode ser que ele seja banido dos Estados Unidos. Eu gravei um vídeo, dei a minha opinião, tem 2 visões diferentes. Tem gente que acha que ele tem que ser banido para mostrar para a China, olha, a gente pode banir seus apps também. Vocês não estão banindo de todo mundo? Ou você acha que na China você acessa qualquer coisa? Então, já que a China proíbe uma porrada de coisa, vamos proibir o TikTok aqui. Ou a China vende o controle do TikTok, ou a gente vai proibir. Acabou. Essa é a visão para proibir. A visão para não proibir está dizendo o seguinte, cuidado. Se os americanos proibirem o TikTok, daqui a pouco vai surgir uma rede social lá mesmo nos Estados Unidos, que o governo do momento não gosta, eles vão proibir. Então estão pensando uma solução. Pô, de repente vamos proibir, mas colocar na lei lá que só pode ser proibido uma rede controlada por outro país que seja um país inimigo. Ok, pronto. Então essa discussão está rolando. Qualquer novidade eu trago aqui. Quer saber mais? Todos os dias eu falo sobre esses temas lá no Spotify. Cara, aconteceu alguma coisa, eu vou te trazer a notícia. Mas está rolando nos Estados Unidos, tá? É uma coisa muito séria. E qualquer novidade eu aviso vocês. Na Europa o bicho está pegando. Temos um novo capítulo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora é Rússia e França. Porque o presidente Macron disse que a guerra na Ucrânia é uma ameaça existencial para a Europa. E disse que quer botar tropa lá na Ucrânia, desafiando Putin. O presidente Macron disse que quer botar soldados franceses lá, ou que colocaria, sabe aquele negócio meio assim? E a resposta da Rússia foi a seguinte, a França já está envolvida no conflito na Ucrânia. Esse foi o ponto. E o que vai acontecer? Será que tem como o mundo vencer essa guerra contra a Rússia, que tem a maior quantidade de ogivas nucleares? Será que o mundo vai ter que sentar com a Rússia para negociar? Do tipo, olha, separa agora, fica com um pedaço, a Ucrânia fica com outro. Mas quem garante que a Rússia não vai invadir outros territórios? É muito fácil, é só ela acusar alguém de alguma coisa e invadir, como ela fez na Ucrânia. E a Europa está com furico na mão. A Alemanha vai começar a gastar mais em despesas militares, que eles não gastavam, porque não podia antes. França também. A Rússia é muito forte. Mas será que a Rússia vai ser tão forte para bater a Alemanha, França, Espanha, todos os outros países juntos, mais os Estados Unidos? Eu tenho certeza absoluta que não. Mas a gente também não quer ver isso, entendeu? Tanto que lá na Itália já estão falando, não, melhor não botar tropa não, que isso aí vai dar na Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, o que vai acontecer? Minha opinião, vai ficar esse negócio meio morno até as eleições americanas. Aí se o Biden ganhar, ele vai ter que decidir alguma coisa, se o Trump ganhar, ele vai ter que decidir alguma coisa. Por enquanto, eu acho que é isso.
Na China, aquela mesma história de sempre, as bolsas da Ásia caíram por causa do problema imobiliário chinês, que a gente nunca consegue entender o que está acontecendo, porque não tem os números, e aí uma empresa chinesa começa a ir mal, some o executivo, ninguém sabe o que está acontecendo, fica uma situação muito complicada. Na Argentina, as notícias são positivas. Então, a inflação teve uma desaceleração em comparação com janeiro. Quer dizer, pela primeira vez a gente está vendo aí a inflação caindo. Também temos uma segunda notícia positiva, que foi o segundo superávit fiscal em fevereiro do Milei, mas o Senado não está aprovando todos os decretos dele. E aí fica complicado. Bom, fiz o Giro pelo Mundo, falei sobre tudo, já estamos com 3 minutos de vídeo, agora eu preciso explicar para vocês o que está acontecendo no Ibovespa e o que precisa acontecer para chegarmos aos 150 mil pontos e se eu acho que dá para chegar. Presta atenção aqui. Sai do TikTok e do Instagram. Porra! Presta atenção no vídeo aqui que são só 5 minutos. Vamos lá. Os cenários do Ibovespa. O primeiro ponto, que eu já falei com vocês umas 500 vezes, é que poucas empresas detêm metade do índice do Ibovespa. Então, para o Ibovespa subir muito, você precisa que Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Eletrobras, B3, Banco do Brasil, Ambev. Se metade andar, o índice anda. Estamos combinados? Porra, se essa metade aqui andar, o índice vai andar. Mas para que essa metade ande, algumas coisas no mundo precisam acontecer. E muitas coisas aqui no Brasil. Então, ao invés de falar, eu acho que vai chegar ou eu acho que não vai chegar, vamos olhar o caminho para chegar ou o caminho para não chegar? Então, numa visão mais otimista da brincadeira, a depender do Brasil, é possível chegar se a queda do juro seguir constante e, de repente, acelerada, de uma forma acelerada, e o lucro contínuo das empresas com destaque para bancos. Em relação ao mundo, o mundo precisa continuar crescendo com destaque para a China. Olha o minério aí que eu falei com vocês. Os Estados Unidos precisam controlar juros e inflação, e controlando a inflação você reduz juros, e tem também os conflitos armados pelo mundo. A XP recentemente elevou a projeção do Ibovespa para 149 mil. Quem chega a 149 chega a 150. E nos últimos anos, a gente tem visto que o Ibovespa, apesar de tocar lá nos 68 durante a pandemia, depois foi para 130 e agora está em 126. Então não falta muito. Primeiro ponto, falei rápido aqui. Em relação a mundo e Brasil, cara, não falta muito para a gente chegar. E são poucas empresas que precisam subir. Então, no primeiro ponto de mundo e Brasil, é possível? Bom, é possível. Essa é a visão otimista. Já a visão pessimista, que é uma visão de que, quem sabe, a gente possa voltar aos 100 mil pontos, diz o seguinte: a guerra pode piorar muito, muito, e essa concentração de empresas é ruim para que a gente chegue nesse resultado. Porque se meia dúzia tiver um problema, já caga tudo, tá? Disso, eu acho que a guerra é a pior coisa. Por quê? E eu sei que você está pensando, não, Charlão, o pior é a inflação. Cara, não é, é a guerra. Porque a guerra pode gerar muito mais inflação. Se a guerra piorar, tanto na Rússia quanto no Oriente Médio, e o petróleo for para 100, 110, 150 dólares, ó, acabou, bichão. Acabou. É Selic 15. É taxa americana 6,5. E aí não tem Ibovespa 150 mil pontos. Nem em 2027. Então, a guerra, na minha opinião, é o que pode cagar mais a situação. E não está sob controle nosso. Então, antes de eu falar sobre as empresas aqui, na minha opinião, já antecipando um pouco do que eu vou falar no final, muita coisa depende dessa história da guerra. Por isso que eu acho que o mundo está focado ali. Voltando para a questão das empresas, das 8 empresas, o que precisaria acontecer para que cada uma subisse? Eu vou falar rápido. Bom, a Vale, vocês já sabem, é uma empresa de mineração, trocando o CEO, tem a crise imobiliária na China. Então, a Vale depende do preço do minério e do governo não ficar enchendo o saco da empresa como ele vem tentando encher para botar conselheiro, presidente, o caralho a 4. Então, primeiro ponto, Vale. É possível ela subir para que o Ibovespa bata os 150? Na minha opinião, sim. Depende da China voltar a crescer e o minério subir e o governo não fazer nenhuma cagada. Já a Petrobras também tem um peso aí interessante. É uma empresa de petróleo. Qual o maior problema dela hoje? Intervenção do governo. O preço do petróleo não depende dela. Então, para a Petrobras disparar, ela precisa de duas coisas: preço do petróleo
e uma menor intervenção do governo. Já em relação ao Itaú, que na minha opinião é o melhor banco do Brasil, eles precisam liberar mais crédito, melhorar a qualidade do crédito e seguir crescendo junto com o Brasil. Então, para o Itaú crescer, depende um pouco também do crescimento do PIB e do governo. Pô, como assim, Charlão, do governo? Do governo. Se o governo precisar de dinheiro, olhar para o resultado dos bancos e pensar, vamos aumentar os impostos aqui. Aí as ações dos bancos não vão subir. Então, também tem um componente governo aí. Ele olhar e falar, cara, eu quero uma fatia maior desse bolo. Mesma coisa o Bradesco, que também tem um peso relevante. O Bradesco mudou o CEO, não está inovando. Então, no caso do Bradesco, tem o crescimento do PIB, a questão do governo com os impostos e um terceiro componente aqui, que é a gestão do banco, que vem sendo uma gestão decepcionante nos últimos anos. Temos também a Eletrobras, que é uma empresa de energia gigante, vem melhorando a eficiência, a gestão, só que o governo chegou até a pensar em retomar a empresa. Então, no caso da Eletrobras, o que a gente precisa? Que ela continue melhorando a gestão, que aí o lucro vai aumentar como já aumentou, e que o governo não se meta na empresa e no segmento. Tem a B3 também, que é relevante na Bolsa brasileira. Na verdade, ela é a Bolsa, ela que resolve as coisas lá. É um mercado muito concentrado e tem gente querendo vir para cá. Então, para a B3 subir, eu vejo a queda da Selic como um ponto positivo, porque muitas pessoas vão voltar a investir na Bolsa ou começar e não termos uma concorrência, e tem gente pensando em concorrência. Os estrangeiros, por exemplo, já sacaram muito dinheiro. Se eles voltarem a investir aqui, será que a B3 não sobe? Provavelmente sim. Para fechar, faltam duas empresas. A primeira, Banco do Brasil, é um ótimo banco, vem melhorando o resultado, liberando crédito, crescendo, melhorando todos os indicadores. Quais são as duas coisas, então? Gestão, já estão fazendo, e governo não se metendo. Meu irmão, vamos liberar um crédito mais barato e tal. Pelo amor de Deus, cara, não dá para você aumentar o juro para todo mundo de um lado para segurar a inflação e do outro liberar crédito mais barato. Já fizeram isso na Dilma, cara, não dá certo, porra! Não dá certo, cara, isso. Não dá certo, pelo amor de Deus. Alguém estude economia, que alguém que está no governo estuda economia para ver que isso não vai dar certo. Então, Banco do Brasil para subir, gestão e uma não interferência do governo. Por último, Ambev, isso aí, Ambev é uma empresa que majoritariamente a galera conhece pela cerveja, ela enfrenta uma diminuição do consumo, da demanda, e a questão do imposto do pecado. Vai que eles resolvem aumentar o imposto aí porque é cerveja. Quer dizer, a Ambev depende do crescimento do PIB, Brasil bombando, Brasil cresceu em 2025 5%. Vai todo mundo beber. O brasileiro vai beber. Ela depende do crescimento do PIB e também de algumas questões dos hábitos dos brasileiros, tá? Então, a minha conclusão, tá? Sobre isso tudo que eu falei para vocês é que, nesse momento, está difícil chegar a 150 mil pontos. Vocês viram, cada empresa que tem um peso grande depende de uma série de variáveis que nesse exato momento não vão acontecer. Então, o resumo é, nesse momento vai ser difícil, o mundo precisa crescer, principalmente a China, os juros precisam cair e os bancos precisam continuar ganhando dinheiro. Pô, Charlão, que droga, então não vai acontecer? Calma, porra. Calma que nesse momento é difícil. Mas, olhando um pouquinho mais para frente, abre a janela e olha para o horizonte. Não fica olhando só o que está aqui. Vamos olhar mais lá na frente. Bom, a Selic está caindo. Saiu de 13,75 para 11,25. Tá caindo, né? A gente tá vendo que ela tá caindo, tá caindo, tá caindo. O que vai acontecer agora, tá? Agora, segundo as projeções do último Boletim Focus, a Selic vai continuar caindo. Então já tem gente falando em 8,50 em 2025 e 8,50 em 2027. Então esse seria o cenário. A gente vai sair de 13,75 para 8,50 ano que vem. Então vamos imaginar que a gente já está no ano que vem com 8,50, tudo deu certo. A guerra parou, ficou igual, a inflação está controlada, a gente está aqui conversando e a Selic está em 8,50, tá? O Tesouro está vencendo, a tua renda fixa está vencendo. Aonde você vai investir? Você vai querer investir em algo que te pague o maior rendimento com menor risco ou com risco parecido. O que eu acho que vai acontecer?
Conforme a Selic estiver caindo, como ela já está, as pessoas vão pegando a grana e vão ter que procurar o que está pagando bem. Eu achei aqui uma matéria falando de algumas empresas que pagadoras de dividendos, 17 ações pagadoras de dividendos. Fui olhar aqui as ações, várias ações pagando acima de 10, pagando na faixa de 8, pagando 7,80, 6,40 em dividendos. Então, provavelmente o que vai acontecer é que, mesmo numa condição que não está tão positiva economicamente, conforme a tua renda fixa for vencendo, conforme o dinheiro da galera for rendendo menos por causa da queda da Selic, mais a turma vai olhar para os fundos imobiliários, ações, para o que está pagando bem. Então, é natural que a queda da Selic continue abastecendo a bolsa. Quanto mais rápido, melhor, a não ser que a inflação volte. Então, este movimento deve acontecer. Isso é muito positivo. Só que não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Vai acontecendo. Por isso que eu sigo investindo na bolsa. Essa semana eu vou ter vídeo, no máximo semana que vem, na outra, sobre a minha carteira, os aportes que eu estou fazendo. Quer dizer, mesmo sem estar achando que vai subir logo, a gente percebe que provavelmente vai continuar subindo. Não só no Brasil. Lá nos Estados Unidos, que o juro está em 5,50, maior juro das últimas décadas, ele vai cair. Para quanto a gente ainda não sabe. Mas vai acontecer o mesmo movimento. Aqui, ó. O que vai acontecer no Brasil? O dinheiro vai sair do Tesouro e vai para as ações da Bolsa. Alimentar o crescimento, porque elas estão pagando um bom dividendo, porque tem potencial, e o Tesouro vai estar pagando menos ao longo dos próximos anos. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O dinheiro vai sair do Tesouro e vai para a Bolsa ou para outros ativos. O que vocês precisam entender é que o dinheiro não tem carimbo, ele vai procurar, ele não é obrigado, você não é obrigado a colocar dinheiro em um ativo específico. Ele vai circulando os ativos que estão pagando mais, seja cripto, seja ouro, seja imóveis, dólar. Então, a queda do juro aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente nos dois, sim, pode levar o Ibovespa para os 150 mil pontos. Então, no curtíssimo prazo, eu acho que não chega. No médio a longo, a queda do juro naturalmente vai levar a gente para os 150 mil pontos, se nada horroroso acontecer na economia. Então, agora não, daqui a pouco, provavelmente sim, se tudo continuar dessa forma. E eu mostrei até caso a caso as empresas. Essa é a minha opinião. Acho que o vídeo ficou completo, deu aqui 12 minutos no total. Antes de ir embora, já sabe, tem curso de cripto completo, você ganha minha comunidade. Não sei até quando eu vou fazer isso. O link está aqui embaixo, por 1 ano. Se inscreva no YouTube batendo no sininho, que teremos vários vídeos, inclusive live da Selic essa semana. E agora, depois de tudo isso, me diga nos comentários aí. Você acha que o Ibovespa pode chegar a 150 mil pontos? Você tá otimista? Tá pessimista? Me diga aí nos comentários aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima.